Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje estaremos estudando a segunda lição do dia 12 de julho de 2020, que tem por título O Chamado de um Líder. O texto do dia, o texto áureo, está em Josué capítulo 1, versículo 9, que diz: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A síntese ou verdade prática nos diz o seguinte: Deus, ao chamar alguém para exercer a liderança sobre o seu povo, garante-lhe a graça suficiente para suportar os embates. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 34, do versículo 1 ao versículo 9, que vou ler com os irmãos, que diz: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim, Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar último, e o sul e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: Esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: A tua semente a darei. Mostro-te para a veres com os teus olhos, porém para lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme ao dito do Senhor. E o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe. E os dias do pranto e luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Meus irmãos, o comentarista da nossa lição é o pastor Reinaldo Odilo, co-pastor do Templo Central da Assembleia de Deus aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Nós, como vimos, ele comenta aqui na introdução acerca da morte de Moisés. E como é descrito no texto, Deus fala com Moisés no monte e na ocasião lhe mostra todas as dimensões da terra de Israel, da terra prometida, a terra que foi prometida a Abraão, Isaque e Jacó, sua posteridade. E Deus confirma tudo aquilo, porém não permite que Moisés entre na terra. Mas Moisés é morto e o Senhor mesmo o sepulta e não é encontrado mais o corpo de Moisés. E os filhos de Israel pranteiam a morte de Moisés por cerca de 30 dias. Porém, Josué foi escolhido por Deus para lhe suceder, não é? E isso nós veremos com mais detalhes na continuidade, na sequência do primeiro tópico. Bom, meus irmãos, o primeiro tópico fala sobre um novo tempo. E já no subtópico 1 fala sobre Moisés morreu, a morte de Moisés, servo do Senhor. Nós sabemos que Moisés foi aquele homem que Deus se utilizou para liderar o povo pelo deserto. Moisés foi chamado, nós vemos lá em Êxodo, quando Deus fala com ele por meio de uma sarça e o chama para liderar o povo ou tirar o povo da escravidão do Egito e levá-lo à terra de Canaã, a terra prometida. E assim, Deus se utiliza de Moisés, enviando sobre o Egito 10 grandes pragas, que faz com que haja mortandade, perdas, e o povo do Egito veja que a mão poderosa do Senhor é contra eles por causa da opressão
que fazem sobre os filhos de Israel. Deus se utiliza, portanto, de Moisés para tirá-los de lá. E quando Moisés os conduz pelo deserto, o primeiro grande obstáculo que encontra pela frente é o Mar Vermelho, onde ele ora, clama ao Senhor e toca as águas, e o mar se divide como muros à direita e à esquerda, e o povo passa a pé enxuto. São muitos os milagres extraordinários que Deus faz por meio do seu servo Moisés. Quando ele adentra pelo deserto, chega em um local em que o povo está com sede, precisando de água. E aquele local tinha água, mas as águas eram amargas. Deus faz com que Moisés lance lá uma árvore, um galho, e aquela água se torna doce. O povo de Deus sacia a sua sede. Então veja que no episódio de Mara, mais uma vez, a liderança de Moisés é reconhecida. Mais à frente, nós vemos quando Deus se utiliza de Moisés e manda ele tirar água da rocha. Deus faz grandes coisas, muitos milagres e maravilhas por intermédio de Moisés. E o ministério de Moisés tem um período caracterizado ou marcado pela presença da coluna de nuvens sobre o povo, protegendo-o do sol causticante do deserto, como também da coluna de fogo à noite, protegendo o povo do frio. Deus guiava o povo de Israel e era com Moisés o seu servo. O tempo de Moisés foi marcado, meus irmãos, pelo maná que caía do céu para os filhos de Israel na terra. Mas chegou um dia em que os dias ou o tempo de Moisés é chegado. E aí Deus o leva, Deus o recolhe, porque Deus sabe o tempo dos seus servos e se utiliza de líderes e líderes. E ele leva uns e levanta outros. Neste caso, levantou a Josué, servo de Moisés, para dar sequência, continuidade ao seu projeto. O segundo subtópico da nossa lição nos fala sobre o seguinte: assuma a liderança. Josué tinha características de um servo, de um homem que serviu a Moisés. E a característica do serviço de Josué era um serviço de submissão, sempre obedecia, jamais criticava a sua liderança, reconhecia a sua liderança, não resistia às ordens dos seus líderes, ou do seu líder, no caso aqui, de Moisés, Então, por ter esta característica, estar sempre próximo, perto ali, ajudando, auxiliando, aprendendo com Moisés, ele agora tinha condições de exercer a liderança e o chamado que Deus tinha para ele, para a sua vida. Então Deus agora fala a Josué no capítulo 1 do seu livro, o livro é intitulado com o seu próprio nome, Josué. No capítulo 1, versículo 2, o Senhor diz: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo o povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então a ordem de Deus para Josué agora: levanta-te. Então Josué, como sempre foi um servo abnegado, fiel, sempre obedeceu, ouviu a voz dos seus líderes, sempre se submeteu, obedeceu às orientações. Ele agora estava pronto para exercer a liderança, Para exercermos a liderança, nós também temos que aprender a ser liderados. Sermos liderados, meus amados irmãos, por aqueles que Deus levantou, ajudando-os, auxiliando-os e fazendo isso com amor, fazendo isso com respeito, com temor do Senhor, porque Deus levantou homens, levantou líderes sobre a terra
para fazerem a sua obra, para cumprirem o projeto de Deus. E nós precisamos estar submissos ou sob missão, ajudando esses homens a cumprirem a ordem do Senhor. E quando Deus assim o quiser, Ele levantará alguém ou, conforme a sua vontade, designará alguns dentre os irmãos como lideranças para exercerem a sua obra, para darem continuidade ao projeto de Deus para as suas vidas. No terceiro subtópico da nossa lição, o comentarista nos diz para termos iniciativa, né? E para Josué tinha chegado a hora de parar de rodear junto com o povo pelo deserto. Estava na hora de entrar a terra prometida, pois Deus deu a ordem, não é? E ele disse: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, né? E tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, Deus deu a ordem. Josué estava consciente de que deveria ir em frente agora, não é? Tomar realmente uma posição, seguir adiante para a conquista da terra. Chegou a hora de parar com a imobilidade, chegou a hora de parar com a estagnação, chegou a hora de ir avante, de agir, não é, meus irmãos? Então, muitas vezes na nossa vida acontece isso, há mudanças. Como houve essa grande mudança, o servo do Senhor Moisés foi morto e agora Josué se levantava. Deus tinha uma obra maravilhosa com Moisés, que era de uma maneira, e agora a obra maravilhosa de Josué de outra maneira. A obra que Deus tinha com Moisés era para tirar o povo do Egito e levá-lo em direção à terra de Canaã, e se utilizou dele para isso. E a obra que Deus tinha com Josué, diferente da obra de Moisés, era adentrar a terra com o povo e conquistá-la no nome do Senhor dos Exércitos. Então Deus, que é soberano, sabe a hora de recolher uma liderança e de levantar outra. O fato é que mudanças são sinais dos grandes milagres de Deus, né? Mudou a liderança e Deus confirma o ministério de Josué com um grande milagre, fazendo com que o Rio Jordão pare diante do povo, não é? E eles passem pelo Rio Jordão a pés enxutos ali em direção à terra prometida. Meus irmãos, o segundo tópico da nossa lição fala sobre os conselhos para a conquista, não é? E o primeiro subtópico fala de algo essencial, muito importante, que é não desprezar a ninguém. Desculpem. Nós aprendemos com o exemplo de Josué e do povo de Israel, que saíram pelo deserto em direção à terra de Canaã, que havia uma mescla de povo, de pessoas que nem mesmo temiam ao Senhor, né? Que tinham caráter duvidoso, que não obedeciam, como era o caso, por exemplo, de Acã, que lá na frente vai subtrair uma capa babilônica, uma alcunha de ouro e prata, enfim, e fazer com que o povo sofresse por causa do seu pecado. Isso traria uma consequência sobre o povo. Então veja que nem mesmo essas pessoas deveriam ser desprezadas. Josué deveria encaminhá-las através do Rio Jordão em direção à terra de Canaã e lá introduzi-las na terra. Então, nós vemos aqui também o exemplo para demonstrar isso do comentarista que fala sobre a sarça, que é um arbusto cheio de nós, de defeitos, sem muita sombra, sem muito atrativo, e não oferecia fruto comestível, enfim. Mas mesmo assim, Deus se utiliza desse arbusto para se apresentar e se revelar a Moisés e falar ao servo do Senhor, né? Lá no deserto, por ocasião em que Moisés foi chamado para libertar os filhos de Israel do Egito. Então veja que, como aquela árvore, há muitas pessoas comuns, falhas e desprovidas de qualidades éticas, de qualidades morais ou espirituais, enfim. Mas Deus não
permite que o servo do Senhor, Josué, despreze a ninguém. Como também nós não devemos desprezar ninguém nos nossos dias, mas valorizá-las, né? Porque Jesus morreu para salvar o mais vil pecador. Então não desprezemos as pessoas, nem aqueles que são cristãos já, nem tampouco aqueles que não são cristãos. Que tenhamos respeito, amor ao próximo, porque este é um dos mandamentos do Senhor. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Não se esqueça de Moisés. É o segundo subtópico do tópico 2. O comentarista se utiliza de algumas expressões do texto bíblico de Josué, como por exemplo, Moisés, meu servo, é morto, ou como eu disse a Moisés, no versículo 3, ou ainda no versículo 5, como eu fui com Moisés, assim serei contigo. No versículo 7, tem bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Então, meus irmãos, através desse exemplo, nós vemos Deus ali preservando a memória do seu servo Moisés. E, de certa maneira, Josué estava aprendendo a honrar isso, como também todo o povo deveria aprender. Nós não devemos ser egoístas a ponto de esquecer o que fizeram nossos irmãos anteriormente na obra do Senhor, plantando em seu reino, levando a semente, né? A preciosa semente, levando a semente, chorando, como diz o salmista, enfim, aqueles que deram início, aqueles que vieram antes de nós, porque como Josué estava dando continuidade ao projeto de Deus, que anteriormente tinha sido praticado, exercido por seu servo Moisés, agora ele dava continuidade. Moisés tirou o povo da escravidão do Egito e levou até próximo à terra de Canaã. E agora Deus se utilizava de Josué para dar continuidade ao seu projeto de conquista dessa terra. Então, na verdade, nós estamos fazendo o que alguns iniciaram, dando continuidade ao projeto de Deus para a salvação dos pecadores. Então, honremos a memória daqueles que foram antes de nós, não sejamos egoístas, mas reconheçamos a nossos irmãos assim, glorificando o nome do Senhor, mantendo viva a memória desses homens de Deus. O comentarista do terceiro subtópico deste tópico 2, ele nos incentiva a vivermos, pregarmos e meditarmos nas Escrituras, conforme Josué, né? No capítulo 1, versículo 8, que diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Nós vemos que isto é muito importante. Deus fala estes princípios a Josué, quando ele diz: Josué, seja fiel, né? Seja fiel, isso é importante. Quando ele diz também, fale da lei, né? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. E ele manda meditar nele dia e noite, porque com certeza nós alcançaremos assim as promessas, obedecendo a palavra do Senhor, obedecendo essa ordem de Deus. Como Deus animou Josué a praticar estas coisas, a viver estas coisas em sua vida, nós também devemos vivê-las, né? Praticá-las, porque aí faremos prosperar o nosso caminho, como Deus fez prosperar o caminho de Josué, e então prudentemente te conduzirás. Isso é muito importante. É o caminho para alcançarmos a vitória. Não que a bênção de Deus esteja vinculada à obediência, porque Deus abençoa até mesmo os desobedientes.
porque nasce o sol e a chuva sobre todos, bons e maus. Não é verdade, meus irmãos? Mas é agradável a Deus obedecermos a sua palavra, porque ele se utilizou do seu próprio filho para nos dizer: se vós me amais, guardareis os meus mandamentos, né? Então, se nós amamos a Jesus, nós obedeceremos a sua palavra, guardaremos a sua palavra conforme ele mesmo nos ensina. No terceiro tópico desta lição, nós vamos aprender um pouco acerca do reconhecimento, compromisso e promessas. Estaremos refletindo sobre isso. E no primeiro subtópico fala sobre reconheça o seu chamado. Não é? Então veja que quando aqui no capítulo 1, no versículo 9, o Senhor falando a Josué nos diz: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Veja que o Senhor fala diretamente com Josué, fazendo com que, através disso, desta ação, ele tenha firmeza, ele tenha consciência da sua fé e do seu chamado, porque Deus estava falando diretamente com ele e o encorajando. Então vejam, meus irmãos, que Deus estava tratando aqui de forma direta com Josué e fazendo com que, através da sua voz, da voz de Deus, ele não tivesse nenhuma dúvida, que nele, na verdade, houvesse, meus irmãos, espaço para a falta de fé ou para a incerteza, a insegurança. Deus estava tratando com Josué para que ele estivesse curado dessas coisas. Porque, na verdade, nós sabemos que o inimigo, ele procura causar este tipo de fraqueza, trazendo dúvidas, incertezas ao coração e à mente do homem. E nós devemos, por meio da palavra de Deus, buscarmos o antídoto ou a vacina contra este mal, não é? Como Deus cuidou ali de Josué, fazendo com que ele tivesse total confiança, que ele tivesse segurança por meio da sua voz, quando ele, o próprio Senhor, falou diretamente com Josué, que nós possamos aprender com isso, que Deus fala conosco, confirmando o nosso chamado e tirando qualquer resquício de dúvida que haja na nossa mente e no nosso coração, para que confiantemente estejamos fazendo a obra do Senhor e assim glorificando o seu nome em toda a nossa maneira de viver, em todas as nossas ações, em nome de Jesus. O seu máximo é o que trata o comentarista no segundo subtópico do tópico 3. E ele fala a Josué, o próprio Deus, dizendo: esforça-te. O Senhor diz para Josué. Então veja que é necessário, irmãos, tomarmos atitude, não é? E focarmos no propósito de Deus, fazendo a obra do Senhor, esquecendo as distrações deste mundo. Deus estava falando diretamente para Josué, mandando que ele se esforçasse, que ele, na verdade, como diz o comentarista, desse o máximo de si, né? Ou fizesse o melhor para Deus. É isso que nós devemos buscar fazer, o melhor de nós para o Senhor, e assim não desperdiçarmos as nossas forças, os nossos esforços com aquilo que é vão, com os passatempos e atrativos deste mundo, não é? Mas que possamos focar naquilo que é essencial, naquilo que é importante, executando a vontade de Deus em nossas vidas e assim glorificando o nome do Senhor. Deus faz muitas promessas, tanto a Josué quanto ao povo de Israel. E em algumas situações Deus diz para eles obedecerem à lei, ouvirem a palavra da lei e guardarem esta palavra, né? Como está escrito aqui no versículo 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer
conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Vejam que as promessas estavam condicionadas à obediência, tanto no caso aqui específico para Josué, quanto também no que diz respeito ao coletivo, ao povo de Israel. Veja que as promessas estavam condicionadas à obediência, à lei de Deus, aos seus mandamentos, aos seus decretos e suas ordenanças, não é? Todas as vezes que o povo de Deus desobedeciam, que eles caíam no pecado, Deus tratava com eles até que eles se arrependessem, voltassem atrás, se convertendo ao Senhor, se humilhando, e assim o Senhor os perdoava, sarava a terra e a bênção do Senhor era abundante sobre eles. Então, que possamos ter os devidos cuidados de andarmos em obediência e santificação, fazendo a vontade de Deus, obedecendo aos mandamentos do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus nos ensinou dizendo: se vós me amais, guardareis as minhas palavras. Então guardemos as palavras do Senhor, porque com certeza alcançaremos as promessas futuras de vida eterna, de paz e gozo eterno. Deus continue abençoando todos os irmãos. Queremos concluir a nossa lição nesta noite dizendo que Deus determina a Josué que assuma a liderança, né? Porque Josué foi vocacionado por Deus, foi chamado por Deus, e Deus com certeza lhe prometeu muitas coisas, e Josué as alcançou porque tinha profundo senso de comprometimento com Deus e o seu reino. Foi encorajado pelo próprio Deus e cheio de fé, com exemplo extraordinário, leva o povo à conquista da terra e à vitória, não é? Que Deus nos abençoe, porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Amém.